Oi, meu nome é Vitor Kenzo e hoje vou falar por que você deve ou não fazer faculdade de cinema. E a verdade é que depende. Eu sei que não era essa resposta mais ou menos que você gostaria de ouvir, mas é uma resposta que abrange muito na minha experiência durante a faculdade, durante minha experiência conhecendo pessoas que fizeram faculdade de cinema, no meu caso fizeram um curso de 2 anos de tecnólogo numa faculdade aqui no ABC, e de pessoas que no caso largaram a faculdade no meio e conseguiram outros cargos e hoje estão bem na área do audiovisual, na área do cinema até, mas que baseado nas minhas experiências eu vou te falar porque você deve ou não fazer faculdade de audiovisual ou de cinema baseado nas minhas experiências. Bom, primeiramente, por que não fazer faculdade de cinema? Se você é uma pessoa autodidata e que principalmente tá almejando os cargos de videomaker, editor de vídeo, principalmente no começo, assim, uma pessoa que sabe buscar muitas coisas por si só, ver tutoriais sobre câmera, sobre iluminação e gosta de fazer tudo sozinho ou gostaria de trabalhar sozinho, eu acho que talvez não seria uma opção muito interessante você fazer faculdade de cinema, por exemplo. Durante o curso tecnólogo, que normalmente dura 2 anos, 4 semestres, você vai ter várias atividades que te proporcionam vários conhecimentos sobre cinema, audiovisual, como funciona uma câmera, sobre iluminação, como se organizar para o set de cinema, para a configuração do cinema. Só que às vezes não é isso que você quer muito, e às vezes você quer aprender sobre edição de vídeos, sobre motion graphics, sobre movimentações de câmeras para o seu cargo de videomaker, e às vezes não é muito bem isso que você vai aprender na faculdade, porque vai ter bastante bagagem teórica no começo, principalmente. Você vai ter que provavelmente fazer algumas provas escritas, no caso, né? Vai ter que conviver com muita gente, vai ter que fazer projetos audiovisuais, no sentido documentário, curta-metragem, às vezes até longa-metragem. E às vezes não é isso muito que você quer, você já quer se lançar no mercado, você já quer fazer suas coisas, ou você já faz suas coisas, você tem seus próprios projetos, você já sabe configurar mais uma câmera, já sabe fazer os seus filminhos, trabalhar com PJ, organizar suas próprias coisas, ter os seus próprios clientes, fazer uma faculdade, mesmo que seja 2 anos, né, do tecnólogo ou 4 anos do bacharelado, talvez atrapalhe um pouco você organizar o seu tempo entre estar na faculdade, normalmente de noite, né, a faculdade de cinema, ou até de manhã, desenvolver essa experiência trabalhando com PJs, seja como editor, seja como videomaker, e às vezes você acha que isso vai te garantir mais habilidades dentro do meio do audiovisual. Na minha sincera opinião, talvez não tanto, assim, porque, sabe, faculdade de qualquer sentido, você vai ter que entregar trabalhos e, de certa forma, vai alterar o seu cotidiano, vai atrapalhar o seu cotidiano, então talvez seja melhor você repensar se deve fazer faculdade ou não, mesmo que for um curso excelente, uma universidade excelente, às vezes até optar por algo mais online, assim, tipo brainstorm tutoriais, ou outro curso, né? Tem o Shadow, que é um curso meio que baratinho, assim, pra você aprender o básico do After Effects, mas é muito bom, inclusive, que eu tenho. Não é uma propaganda dele, é só um disclaimer, assim. Então, eu acho que é algo significativo de você pensar se você já tem esse interesse independente, se isso faz muito sentido fazer uma faculdade ou não pra você. Porque existem casos de pessoas que eu já conheci, né, no meio, que largaram a faculdade no segundo, no terceiro semestre, no começo de um outro curso que eu fiz, que hoje em dia trabalham com videomakers, hoje em dia trabalham na área do audiovisual, fazem alguns bicos, ou já têm suas empresas, assim, que hoje estão muito bem, e sinceramente eu acho que para eles atrapalhou estarem nesse curso, estarem na faculdade, que talvez eles achavam que ia ser algo mais aprofundado, algo assim, e que normalmente a faculdade de cinema ou esses cursos tecnólogos são coisas mais introdutórias para você na área, são coisas que para você conhecer mais gente, fazer network, de qualquer forma são pessoas que estão se iniciando, pessoas que estão se ajudando nesse meio. Se você quer ter um desenvolvimento próprio, se você quer acompanhar o seu desenvolvimento próprio, você também acha que as pessoas estão te atrasando, acho bom você reconsiderar estar na faculdade. Agora a parte boa, por que fazer faculdade de audiovisual ou de cinema? Eu sei que tem muita gente que pensa nisso, né? Hoje em dia os cursos estão aumentando, né? E a área tá mudando bastante. Agora que cada empresa meio que tem um departamento de audiovisual para fazer vídeo, para fazer campanhas audiovisuais ou de marketing. Então eu acho muito importante falar um pouco sobre a minha experiência, porque meio que eu tive uma experiência de 2 anos no curso do audiovisual. Faz 3 anos que eu me graduei, mas eu acho que pouca coisa mudou na área, assim. Deve ter mudado algumas coisas, assim. Então, diga nos comentários se você tá fazendo agora e algo do que eu falar tem alterado, se tenha tido outra experiência. Mas eu acho que vai ser um curso muito benéfico, seja o de 2 anos, que normalmente são mais gratuitos, né? Essas iniciativas gratuitas normalmente são tecnólogos, são de 2 anos e você vai aprender mais o básico, enquanto tem outras faculdades, tipo a Anhembi Morumbi, a própria USP, assim, que normalmente são bacharelados
caso são 4 anos, então vai ser um pouco mais aprofundado. Mas para quem exatamente eu recomendo esse curso, né? Quem eu indicaria esse curso? Eu acho que principalmente pessoas que gostam de ver esses bastidores de filmes, gostam de ver as curiosidades sobre como fizeram tal filme, ou gostam de cinema e séries em geral. Acho que vai curtir bastante o curso, porque você vai aprender basicamente como que as coisas são feitas e a lógica pelas coisas são feitas. Talvez até um pouco sobre crítica cinematográfica, você vai saber analisar um pouco dos filmes baseados nos conhecimentos técnicos e teóricos que você vai aprender no curso também. Às vezes são muito aprofundados, às vezes passam um pouco mais batidas, assim, sobre a história de cinema, não dá pra você falar tudo e não dá pra aprender tudo sobre a história do cinema em 1, 2 semestres, às vezes você até precisa de mais, e até nisso, às vezes, cinema brasileiro, por exemplo, não é tão ensinado assim como, sei lá, nos Estados Unidos devem ensinar mais sobre o cinema americano, justamente por ser hegemonia mundial. Mas se você tem interesse em trabalhar e estudar sobre iluminação, fotografia, direção de arte, direção de atores em geral, eu acho que vai dar pra dar uma pincelada, uma introduzida no curso que você fizer, aprender até um pouco de áudio, ter diferentes tipos de experiência pra você entender o que você quer na área realmente, né? Porque você vai ser apresentado várias coisas diferentes, várias categorias diferentes do audiovisual, e no final eu acho que seria uma boa você ter pelo menos uma ideia específica do que você quer, de qual área você queria estudar, de qual área você queria entrar. Tudo bem que no audiovisual todo mundo aceita um bico ou outro, né? Começa a fazer uma coisa ou outra, mas seria bom, baseado no futuro, né? Você já escolher uma área, seja áudio, seja trabalhar com iluminação, trabalhar com direção em geral, trabalhar com a direção artística, storyboard, montagem, edição, saber mais ou menos o que você vai fazer. Isso envolve também que os professores, na maioria das vezes, vão ser muito experientes, né? Ou seja, gente que já trabalhou na área e tá aposentado agora, ou ainda trabalha na área, ainda tem os corres do dia a dia, ou fazendo publicidade, ou trabalhando como editor de vídeo, coisas assim, mas são pessoas que têm bastante bagagem teórica, bagagem técnica, e que te vão ajudar, na medida do possível, você entender essa coisa que você almeja. Já tive professor que trabalhou em emissora de TV, e ele sabia muito de TV, ensinava pra gente sobre como funcionava a montagem, a história de algumas coisas sobre a linguagem da TV, coisas que você podia fazer e coisas que você não podia fazer. Tinha um professor que já trabalhou em publicidade, falava coisas desse tipo, assim, sobre linguagem, sobre as ideias a partir que você tem do briefing até algo ser gravado e posteriormente editado. Então são uma variada experiência que você pode ter durante a faculdade com seus professores. E por isso que agora eu vou falar um outro tópico que seria sobre a comunicação e a apresentação, porque muita gente no começo tem vergonha de se expor, tem vergonha de perguntar pro professor, tem vergonha de ir atrás, mas é uma coisa do audiovisual que você não pode fazer, que é se acuar, ficar só no seu mundinho, fazer só os trabalhos que deve fazer, e meio que isso não faz muito sentido pra faculdade, tanto você com os professores, ou tanto você com o seu grupo que você vai fazer, provavelmente para fazer alguns projetos específicos, seja você escolhido para estar nesse grupo, ou seja sorteado, que envolve muita comunicação. Você vai desenvolver muito sua comunicação lá, porque normalmente o curso de audiovisual, o curso de cinema faz parte de uma área de comunicação, então às vezes você até pode ter contatos com o pessoal de jornalismo, publicidade ou outros cursos de comunicação. Então é importante você desenvolver as coisas da comunicação, pensar que também o seu espírito improvisador, seja na hora de gravar alguma coisa, vai resolver tudo. Planejamento e comunicação são coisas que realmente você vai aprender nessa área, você vai começar a desenvolver, e perguntar as coisas para os seus professores, mostrar que você tem interesse, é uma das coisas mais adequadas a se fazer nesse curso. Então, se você é muito tímido e não quer muito desenvolver essa área, quer ficar mais na sua, talvez cinema não seja muito a área ideal, porque é uma área que você vai ter que falar muito com as pessoas, você vai ter que ser muito direto, você vai ter que desenvolver muitas habilidades de conversar com as outras pessoas. Então seria uma coisa que pessoas muito tímidas, muito inibidas assim de qualquer tipo de comunicação com as outras, talvez não seria uma área muito adequada para elas. Além disso, durante os projetos, você vai poder trabalhar com atores reais, né, ou atores que estão começando, e desenvolver essa própria área de ter o comprometimento, ter o respeito, ter a responsabilidade de trabalhar com pessoas que você nunca viu na vida, não só a sua equipe, mas que você já vai reunido com o grupo, mas às vezes você só vai ter essas diárias, são dias com a equipe para gravar algo, para gravar algum projeto, para gravar o seu curta-metragem. Às vezes você vai ter gente de fora, né, que são esses atores, ou filmar em lugares públicos, assim, são coisas que às vezes te dão medo, né? Às vezes você tá responsável por uma pessoa lá, às vezes é uma criança, então você vai ter que fazer isso, trabalhar com atores, trabalhar com gente diferente que você nunca viu. Isso de qualquer forma vai ser uma experiência interessante, você vai ver que responsabilidade e essas coisas que a gente fica com muito medo, às vezes não são um bicho de 7 cabeças, e é só você se comprometer mesmo, você se planejar, você se organizar, e vai dar tudo certo no final. Ser honesto com a pessoa, ser honesto com o cachê que você vai dar pra ela, ou se não o cachê, o que você pode fornecer, alimentação pra essa pessoa, promoção pra essa pessoa,
até o set de filmagem. E são coisas assim que você vai aprender durante o processo. Às vezes vão ter problemas, assim, e você vai ter que aprender com esses problemas, principalmente nessa hora do aprendizado, né, durante esses 2 anos. É bom você ter esses problemas justamente para depois não ter esse tipo de ocasiões. E no geral, no começo do curso, você vai ter muita coisa teórica, assim, então vai parecer meio chato. Eu, já que sou meio que um nerdzinho, assim, eu gosto de pesquisar, gosto de estudar coisas de cinema, da história do cinema, linguagem cinematográfica, mas vai ter gente que, mesmo sendo muito habilidoso, sendo uma pessoa muito técnica, sendo uma pessoa que manja muito de câmera, iluminação, não vai querer ler muito sobre isso, vai querer aprender mais na prática, e essa é uma ocasião que acontece bastante vezes, só que você vai ter que meio que sofrer isso no primeiro semestre, porque vai ter muita coisa teórica, e de qualquer forma eu acho justo, porque depois disso, querendo ou não, vai te ajudar a preparar algumas coisas, porque você pode ser o técnico mais perfeito, mas eu acho que você vai ter que ter uma bagagem teórica sobre aquilo, saber por que você está fazendo aquilo de determinado jeito, tá filmando de determinado enquadramento, tá editando de determinada forma, porque é uma coisa que também no final, normalmente você vai ter que fazer um relatório, você vai ter que escrever sobre o que você fez, por que você fez de certa forma, e fica muito mais fácil se você souber justificar isso, souber a bagagem teórica, pelo menos o básico disso, para não se bananar mais pra frente. E além disso, você vai fazer network com pessoas que vieram de diferentes lugares, que estão no audiovisual, estão no cinema, por variados motivos, e isso pode justamente proporcionar diferentes experiências, coisas de pessoas de classes sociais diferentes, pessoas que vieram de lugares diferentes. Você vai ter experiência, e eu acho que vai ser muito interessante, porque me ajudou muito a abrir meus olhos para muitas dificuldades, muitas coisas que eu não entendia muito bem, e que a partir do cinema, a partir de trabalhar, ou às vezes ser forçado a trabalhar com certos tipos de pessoas, você consegue compreender mais o lado delas, da vida, do que às vezes elas sofrem, do que elas pensam, porque elas fazem o que fazem, e isso ajuda muito. Às vezes você deve, sei lá, ter algum preconceito com o público LGBT, com pessoas que estão só ali por causa do dinheiro, mas às vezes quando você trabalha com as pessoas, você entende o que cada pessoa quer, por que ela tá aqui, e te ajuda a melhorar como pessoa em geral, a compreender melhor as outras pessoas ao seu redor e saber como trabalhar com elas, né? Como resolver os problemas com elas. Agora, se realmente decidiu fazer a faculdade de cinema, eu queria falar algumas dicas do que fazer e que não fazer durante a faculdade. Primeira coisa, faça o máximo que dá pra fazer. Isso eu falo porque eu fui uma pessoa que meio que fiz o máximo de coisa pra fazer. Eu entrei numa agência no meio da faculdade, né? Uma agência que fica agrupada na faculdade, então a gente fazia alguns trabalhos justamente pra faculdade, ou coisa para experimentar. Eu trabalhei meio que na escola social na faculdade, na parte da rádio. Eu não aprendi muita coisa nessa área, mas tudo bem, eu acho que valeu a experiência, pelo menos. Mas eu também fiz um cineclube durante a faculdade, né? Um cineclube que tá vivo até hoje, eu vou deixar o link do Instagram deles aqui. São pessoas que a cada semestre meio que fazem cineclube pra conversar sobre cinema, pra mostrar filmes novos, pra conversar sobre essas coisas, e eu acho muito interessante ele tá vivo até hoje. E além disso, eu fui representante de sala também, não que leve muita responsabilidade em geral, mas eu acho que são coisas que você vê que você errou, coisas que você vê acertou, e você vai ter que melhorar muito sua comunicação por causa disso. Você vai ter que ser meio que a ponte entre os alunos e os professores. Então, se você quer ser representante de sala, eu não falo que eu recomendo ou não, mas é uma coisa que você vai ter que levar muito a sério e ocupar um pouco do seu tempo para isso, ocupar o seu tempo para entender as necessidades dos estudantes e dos professores. É uma coisa, tipo, se você pensar que se você acha que você é um bom representante, acha que as pessoas gostam de você, acha que você pode fazer algumas melhorias durante o seu curso, durante a sua própria sala, durante os cursos de comunicação também. Então é uma coisa que eu acho interessante você pensar em ser representante de sala. Não se misture com atléticas ou más influências. Às vezes tem um jeito de viver que é meio despojado, assim, você gosta de sair pra beber durante os intervalos, mas é uma coisa que você tem que ver muitas das amizades que você faz lá dentro. Tem muita gente também que não necessariamente quer enganar os alunos, mas que tá lá só porque quer, assim, não tá nem um pouco preocupado do que estuda, do que aprende. E as atléticas também, de certa forma, eu não gostaria de falar muito mal delas, mas pros cursos de comunicação talvez não seja a melhor coisa a se pensar. Eles quiseram fazer alguns projetos que eu estava atrelado, mas muita coisa você vê que o pessoal tá mais interessado em fazer por ego, assim, pra se mostrar, do que realmente tá interessado em fazer algo legal, de fato. Então eu acho que sobre atléticas e essas mais influências que você encontra, é legal dar um passo pra trás, entender que realmente são as pessoas que estão liderando, quem são as pessoas que você está saindo, porque a faculdade é muito fácil de você se levar por essas más influências e atrapalhar o desenvolvimento durante o curso. Mesmo que seja um curso curto, isso pode atrapalhar toda a sua rotina, tudo que você estava desejando fazer, e pode ter certeza que quando essas coisas apertam, são as primeiras pessoas que vão fugir de você, que vão te esquecer. Então, cuidado com as más influências e com as atléticas das faculdades. E também, se você é uma pessoa muito ocupada, que já trabalha, já tem outros projetos e tem um pouco de período de tempo para se
dedicar à faculdade. Se antecipe com os professores também, converse com eles, fale sobre sua situação no começo do semestre, porque depois eles podem te dar algum trabalho para fazer, podem te dar uma outra coisa para fazer, podem falar para você apresentar o trabalho sozinho ou coisa do tipo, mas fala isso no começo do semestre, no primeiro contato com os professores, reúne um tempo com ele e fala isso para ele, porque se você falar isso no final, você pensa como professor, imagina o tanto de aluno que esse cara dá aula, de ele se lembrar da sua situação, às vezes ele nem vai ligar para você e você vai levar um zero, você vai ter que repetir essa aula ou repetir o curso. Então eu acho uma coisa boa você falar no começo do semestre, você vai ter algum problema em relação a estar presente ou não nas aulas, a conseguir fazer ou não os trabalhos, que vai ser melhor do que você postergar isso e se atrapalhar todo no final do semestre. E a mesma coisa se você vai fazer um trabalho com a equipe, tem pouco tempo assim, e não vai se dedicar tanto a isso, não porque você não quer, mas justamente porque você tá trabalhando, tá fazendo uma outra coisa, não menos importante também. Você tem que se juntar com a galera esperta, mas a galera esperta que quer fazer as coisas, que estão interessadas em fazer os projetos, em filmar, em fazer as coisas, em planejar as coisas direitinho. E nesse projeto, saber muito das suas responsabilidades, saber se comunicar com as pessoas. Gente, eu não vou estar muito presente, mas o que eu puder fazer nessa área, seja do som, seja fazer o roteiro e algumas coisas, eu consigo fazer, coisas desse tipo, assim, avise antes para as pessoas, converse com as pessoas antes. Eu acho muito melhor você se comunicar antes com as pessoas sobre se você vai ter algum problema com sua agenda, com estar presente nas gravações, estar presente nas apresentações. Comunique antes, pelo amor de Deus, comunique antes. E as provas em geral não são difíceis, assim, as provas escritas, só que você precisa pelo menos um dia antes revisar as coisas, entender as coisas e, sei lá, estar presente no grupo da sala e perguntar para as pessoas se elas fizeram um resumo, tirar as dúvidas com elas, ou tirar a dúvida com os professores uma aula antes, que você não vai ter problema, assim. Normalmente as provas são bem fáceis, são coisas que você aprende no curso e às vezes você esquece. Tem esses resumos, tem como conversar com as pessoas sobre algumas dúvidas que elas têm, com os professores, é uma coisa bem aberta em relação a isso, mas não deixe isso para a última hora, assim. Pelo menos na noite anterior da prova, faça um resuminho, escreva, entenda, leia para alguma pessoa próxima, para ver se você decorou. Eu acho bem parecido com a experiência do ensino médio, que é uma coisa que dá para estudar um dia antes, mas às vezes é bom você revisar, às vezes, assim, só para ver se você tá lembrando de algo ou não, tirar suas dúvidas com os professores, que você não vai ter mais nenhum problema para frente. Uma coisa muito importante, faça mais atividades extracurriculares, que na minha época chamava AACC, mas em cada instituição tem o seu próprio nome, mas faça essas áreas que você precisa ter alguns pontos específicos, uma carga horária específica dessas atividades extracurriculares, justamente para ser graduado nesses cursos. Então, quanto mais você fizer antes, mais você acumular antes, vai ser melhor, porque depois ficar correndo isso enquanto você tá fazendo o projeto final, o TCC, vai ser muito ruim, certo? Então faça o quanto antes, tente ver no site da sua faculdade, tente ver com os professores algumas coisas que dá pra fazer, acumule essas horas antes, porque depois isso só vai te atrasar e vai ser um pé no saco. Como conclusão, eu falo que é uma área que tá em muito desenvolvimento aqui no Brasil hoje em dia, tô abrindo mais cursos, mais workshops, mais opções pro pessoal do audiovisual e do cinema, só que ainda é um futuro meio incerto, assim, porque tem leis um pouco difíceis de entender, você vai ter que ir atrás de editais, você vai ter que ir atrás de fomentos culturais, você vai ter que fazer muita coisa por si próprio, mesmo que você tenha feito network durante a faculdade, tenha conhecido algumas pessoas, tenha trabalhado com algumas pessoas, ainda vai te exigir muita autodeterminação e um pouco de picaretagem para se expor, às vezes, para as pessoas, para pedir emprego para as pessoas, para pedir opiniões para as pessoas. Ainda com o crescimento da IA, é uma coisa que tá meio incerta hoje, então eu digo que pesquise bastante antes de fazer a faculdade, entenda como vai ser seu trajeto até lá, como você vai trabalhar, sua rotina, se vale a pena fazer mesmo, baseado nos tópicos que eu falei anteriormente, se você tá preparado realmente para conversar com pessoas novas, para conhecer pessoas novas, para fazer projetos com pessoas novas, pessoas que você nunca viu, pessoas que às vezes você discorda da opinião, mas que você de qualquer forma vai ter que lidar com elas. Então eu acho importante você saber que você vai desenvolver muito a sua parte comunicativa, que você vai entender muito sobre si próprio no processo, sobre quem você gostaria de trabalhar, por que você gostaria de trabalhar com as pessoas, que área você quer trabalhar do audiovisual, do cinema, ou se isso é pra você de fato. E não ter problema no final do curso você exigir que não queria seguir pra essa área, não conseguir emprego nessa área, porque eu acho uma coisa totalmente normal, mas eu acho que uma coisinha ou outra você vai levar de bagagem
para si próprio, mesmo que nessa área de comunicação, sabe? Saber como portar durante uma apresentação, saber como conversar com os professores, ouvir diferentes histórias, saber traduzir isso no seu dia a dia. Eu acho coisas bastante importantes que você vai aprender durante a faculdade, ou pelo menos deveria aprender durante a faculdade, e que você vai levar pro resto da vida. Bom, pessoal, é isso por hoje. Espero que tenham gostado do vídeo. Não deixe de comentar suas próprias experiências, suas próprias perguntas em relação às faculdades. Eu fiz um curso de 2 anos de tecnólogo, um curso muito bom pra mim, muito benéfico, e superou muitas minhas expectativas em relação ao que eu queria. E fiz outros cursos assim, de audiovisual. Eu acho que é uma coisa que você vai ter que fazer por si próprio, buscar os cursos, buscar sobre coisas técnicas, buscar coisas sobre linguagem. Eu acho importante você saber que nessa área, quanto mais conhecimento, melhor. Em tudo na vida, um pouco, né? Então, se inscreva no canal. Eu vou estar a fazer vídeos com mais frequência. Deixe os comentários sobre o que você achou do vídeo, se você tem uma pergunta sobre a faculdade de audiovisual. Então, até a próxima.